de volta ao programa Questões de Fé, e a Praça das Famílias na Catedral Cristo Rei é um projeto em que se coloca o nome da pessoa que faz a doação, o nome dos familiares gravado em contas do terço na Praça das Famílias. O telefone novo que você pode entrar em contato é 3319-6100. E você ainda pode acessar o site catedralcristoreibh.com.br. Faça parte. No site da TV Horizonte você pode assistir ou rever aos programas anteriores, inclusive os que já fizemos sobre a exortação apostólica Alegria do Evangelho do Papa Francisco. tvhorizonte.com.br/questões de fé. Vamos agora ver um VT com Dom Geraldo, meu querido amigo Dom Geraldo Vieira Guzmão, que é bispo emérito de Porto Nacional, no Tocantins, e atualmente mora aqui, ele é nosso aqui de Minas Gerais, e mora em Belo Horizonte com a sua família. Ele tem a mãe ainda viva, ele vai fazer 80 anos, Dom Guzmão, vai fazer 80 anos daqui a alguns dias, no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e tem quase 53 anos de episcopado. Então, e a mãe dele tem mais de 100 anos. Que coisa boa, né? Uma graça de Deus. Vamos ver uma pessoa que tem um dom da alegria, porque vive esse dom de Deus na sua vida. Vamos ver o que ele nos diz. Confiramos. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Eu, como seminarista maior, no Seminário Maior, ouvi do nosso bispo, Dom José Nilton, a seguinte frase: meus filhos, não perco a alegria de ser padre. E isto foi tão forte para mim no tempo de formação e que eu entendi que deveria conservar essa alegria. Então tem esse gosto de ser padre. E gosto também de ser bispo, não para ficar com honrarias ou com destaques. Por quê? Ou para quê? Para servir. E servir com alegria. Gosto de ser padre, gosto de ser bispo, mas sobretudo de ser cristão, seguidor de Jesus. Como foi bom tornar-me padre, como é bom ser padre, como é bom ser bispo e como é bom agora ser emérito. Mas eu estou feliz porque Deus me deu a graça de dedicar, né, todo o meu tempo, 50 anos, né, de padre no ministério assim ativo. Agora, alegria de viver em casa com a família, alegria de poder ainda servir a igreja como capelão do hospital, né? Isso para mim é muito importante. Eu acho que ele não tem 53 anos de bispo, tem 53 anos de padre. Eu acho que isso é importante lembrar, né? Nós vamos voltar agora a falar sobre o movimento pentecostal e agora especificamente neste programa da Renovação Carismática Católica. Só recuperando um pouco, resumindo um pouco, que nós falamos no programa passado, falamos que o movimento pentecostal, de onde surgiu a Renovação Carismática Católica, tem a sua inspiração bíblica em Pentecostes. Por isso que se fala movimento pentecostal, né? Falando da história da renovação cristã, da renovação carismática católica, no mundo e depois na Igreja do Brasil. Como que começou este movimento? Este movimento de renovação da fé começou numa universidade americana, logo durante o tempo do Concílio Ecumênico Vaticano II, portanto, na segunda metade dos anos 60. Um grupo de estudantes católicos resolveu se reunir para ler a Bíblia, para rezar
de alguma forma adaptando aquilo que já estava acontecendo lá nos Estados Unidos, nas igrejas protestantes. Então, eles adaptaram e começaram um grupo de oração dentro daquela universidade. Foi uma coisa impressionante. Imediatamente aquilo foi se espalhando pelo país, pelos Estados Unidos e depois foi para o mundo inteiro. Nós temos aí, no caso, o Papa Paulo VI, que apoiou o movimento desde o seu início e principalmente, como foi lembrado, como crítica, mas eu entendo que não deve ser como crítica, o cardeal Sunes, da Bélgica, de Bruxelas, ele também influenciou para que o Papa Paulo VI pudesse imediatamente abraçar este movimento, porque a Igreja viu nele uma ocasião muito boa da renovação da fé, de uma reopção cristã para a fé católica, principalmente no mundo que estava começando a entrar por caminhos vários caminhos e, portanto, necessitava que as pessoas reoptassem, fizessem escolha pela sua fé, aquela escolha que tinha vindo desde o batismo e que muitas vezes já estava cristalizada, fossilizada, com indiferença, como a gente vê ainda hoje, né? Então a Igreja viu no movimento, na renovação carismática, uma renovação da vida cristã. No Brasil, exatamente no final da década de 60, começo da década de 70, juntamente com as comunidades eclesiais de base, mas também juntamente com a série de movimentos existentes naquela época, logo depois do concílio, que eram cursilhos de cristandade. No Brasil nós tínhamos TLC, treinamento de lideranças, que eram para adolescentes, movimento de Emaús, que era para jovens, encontro de jovens com Cristo, encontro de casais com Cristo, já é um pouco mais recente, mas ele tem a inspiração em todos esses movimentos que começaram exatamente no comecinho da década de 70. E esses movimentos criaram muita animação na vida da igreja, aqueles cursos de fim de semana, iam casais, iam jovens, iam adolescentes, era uma efervescência muito grande. Nesse clima começou a surgir também os grupos de renovação carismática. E muitas vezes pessoas que tinham feito os cursos nos cursilhos, nos movimentos de jovens como Emaús e TLC, depois naturalmente passaram aos grupos de oração. Mas é importante dizer o seguinte, são espiritualidades diferentes. O professor Leonardo Boff, na época era Frei Leonardo Boff, ele fez uma análise interessante. Ele diz que os movimentos como Emaús, cursilhos de cristandade, são movimentos que têm uma predominância de Cristo. No caso dos cursilhos de cristandade, Cristo era chamado de chefe. Eu até tenho uma música que muita gente conhece, que cantou na primeira vinda do Papa a Belo Horizonte, no dia 1º de julho de 1980, que fala, inspirado nos cursilhos de cristandade, canta Cristo como chefe, né? Então, esse grupo era centralizado na cristologia. Na cristologia, a gente a simboliza através de uma cruz, né? Cristo nos entregou de braços abertos, pregados numa cruz. E nessa parte horizontal da cruz se colocam aqueles movimentos de cursilhos, movimentos de jovens, porque eles estavam muito ligados à horizontalidade do cristianismo. E as comunidades de base também. Só que a cruz tem dois braços, um braço direito e um braço esquerdo. As comunidades de base estavam no braço esquerdo e os outros eram movimentos de classe média, estavam no braço direito. Mais ou menos isso. Eram movimentos ligados a Cristo, nosso irmão. Portanto, movimentos de encontro das pessoas, movimentos em que as pessoas valorizavam muito a comunidade, o grupo, as reuniões e assim por diante. É incompleto, precisava de ter aprofundamento. Da haste da cruz para cima, que é o Pai,
Aí é a igreja de 2000 anos, com toda a sua tradição, com todos os sacramentos, etc., precisa ter a haste. E a parte da profundidade da cruz foi dada pela renovação carismática, que é exatamente o Espírito Santo. É um movimento centrado na vivência do Espírito. Então, enquanto os outros são horizontais, a renovação carismática é vertical. Todos têm os seus riscos. O de cima, o horizontal e o em profundidade. O que vai para cima, a cruz que aponta para cima, o Pai, as dificuldades são o excesso de autoritarismo, digamos assim, uma categoria de ter sempre a necessidade de um pai, mesmo quando a pessoa já está crescida. Então, a necessidade de um pai é importante, né? Mas o pai, em determinadas fases da vida, passa a ser um amigo, passa a ser um companheiro, né? Passa até a ser um irmão, sem deixar de ser pai, é claro. Mas o relacionamento é um pouco diferente. Então, quando a pessoa já adulta trata o pai como se ela fosse uma criancinha, aí alguma coisa está errada, né? É como nos governos, por exemplo, paternalistas, monárquicos. E o brasileiro tem muito essa tendência. Nós vamos continuar a falar dessas 3 características dos grupos eclesiais, né? 2 propriamente e uma que é da igreja inteira. Nós vamos continuar a falar daqui a pouco no próximo bloco.